Cara, e aí, ó, vocês ganham a eleição, certo? Certo. Dali começa a acontecer o quê? Como é que foi esse início pra vocês poderem botar as coisas? Porque antes de ser eleito, e o Augusto falou isso aqui pra gente, vocês não tinham acesso a absolutamente nada do Corinthians, sabia nada. Antes não. Não tinha nada. Aí vocês assumiram, começaram a ver as coisas. Como é que foi? A eleição foi no dia 25 de novembro. E a posse em 2 de janeiro. Então você tem praticamente ali dezembro inteiro de espaço. É o período que a gente chama de transição. Que ocorre, é utilizado exatamente como o governo federal, vamos dizer assim, guardadas as devidas proporções. É o momento em que a gestão atual começa a passar para a próxima as informações. Você começa a dividir, interagir. E foi o que foi feito. Cada um no seu respectivo departamento. Mas foi de boa isso aí? Porque, né? Cara, no começo foi. É. Até surpreendeu. Né? Antes, só pra você continuar, lembrei agora. Aquele O quê? Da vídeo. cena patética dos dois dando a mão? Isso, Ah, esse aquilo foi vídeo. ridículo. Assim, É uma foto, né? não, foi um vídeo. Tem pô. vídeo? Deve Foi, ter. pô, não, é que eu ia perguntar, porque tem um vídeo que os dois ficam apertando a mão e falando, né? Do Corinthians, mó tempão, foi meio esquisito aquilo ali. Eu acho até importante Deus. ter esse tipo de coisa pra, né, tentar paz. Porque assim, todo clube precisa de paz política, pô. Claro. O Palmeiras é um grande exemplo disso hoje em dia, né? Claro. É ter paz internamente pra as pessoas poderem trabalhar, que senão ninguém consegue trabalhar, Não, né? e assim, cara, quem era o mais interessado naquele momento em baixar poeira? Quem entra. É claro. Entendeu? Você não quer que o outro lado te encare logo no primeiro dia como o cara a ser retirado, a ser abatido. Pô, vamos. Agora passou a briga da campanha. E a campanha foi feia, cara. Sim. Foi um negócio, assim, até pra gente que tá acostumado com o bastidor do futebol, foi um negócio punk, assim. Por quê? Fora ameaças e tudo que a gente já sabe, tiroteio, pedra, fora tudo isso aí. Precisa mais Não, isso. acho que já faz parte do É isso, combo, cara. Quando né? você mergulha numa Aham. campanha de clube, é que assim, não é o clube, né? De novo, é a marca. Não dá pra falar do Corinthians, do Flamengo, do Palmeiras como um clube. Claro. Não, cara, é uma marca de um bilhão. Né? Só que você não imagina esse nível de... Pô, cara, reacender uma CPI na Câmara É. só por causa disso. Não criaram, ela tava lá. Mas estava praticamente morta. Reacenderam aquilo só para criar um constrangimento por causa do Corinthians. Entendeu? Então, assim, é complicado, cara. Foi rasteiro. Não é uma coisa que eu falo assim. Foi uma grande experiência, mas não é uma coisa que foi legal. Tá. Entendeu? Não pode servir de modelo nem para o próprio Corinthians, nem para nenhum outro clube. A gente tem que aprender com isso. Claro. Tá? Até guerras existem limites. Né? Então, não é uma eleição de clube que vai ser feita sem ética, sem nada moral. Você tem que ter um mínimo de conduta. Né? Mas, enfim, até para preservação da própria instituição. Sim. Cara, mas no início desse período de transição de dezembro, funcionou legal. A gente foi bem recebido. Entendeu? Só que aí, quando a coisa começa a andar, ó, aconteceu um problema ali. Quem que fez? Já é a interferência da gestão atual. Não. Isso é só da gestão passada. Algumas coisas acontecendo na última semana de dezembro. Então, se eu não me engano, foi o Rojas começou ali a polêmica na última semana. Entrou um patrocínio novo na última semana. Teve o Duílio assinou lá a confissão de dívida com um monte de gente. Empresários, né? Então você fala, poxa, não é legal. Né? Pra que fazer tudo isso? A própria contratação do Mano, o contrato do Mano. Não, aquilo não existe. Fora a tentativa da Caixa de quitar a arena. Essa história. Na última semana da campanha. É, Fala, pô, pois é. percebe? Até onde vai o negócio? E assim, envolveu o presidente da Caixa, cara. O cara teve aqui, foi visitar o estádio. Não é brincadeira, cara. É a máquina funcionando, é a estrutura funcionando. Então, mas enfim, no final o ambiente já não estava tão bom assim, mas nada que tenha comprometido o posse, o início de governo, nada disso. Tá certo. E, cara, ô Vilarão, você tem uma experiência muito grande de lidar com pessoas. E creio que, assim, como o Augusto prometeu que ia estar realmente, né, rodeado de profissionais, cara, a gente ficou realmente de olho, porque a gente quer ver esses profissionais, né? E, por exemplo, o Duílio, por exemplo. O Duílio, dificilmente você via pessoas ali que você fala, porra, esse cara realmente tem algo em que a gente pode olhar ali e confiar.
É que é difícil falar isso, porque eu sei que eu vou te colocar numa situação difícil. Deixa eu ver como é que eu posso fazer essa pergunta Cara, sem te faz a colocar. pergunta. Se eu não conseguir responder do jeito que você quer, eu aviso. É, porque é tanta coisa, tanta baixaria, cara. É tanta coisa que deixa a gente triste nesse clube que eu prefiro nem te colocar mais isso, que você não tem mais obrigação, tá? Mas como você passou, como você passou por lá, é legal te perguntar isso. Mas assim, quando foi que você começou a ver ruídos ali por volta? Quando foi que você começou a enxergar que, cara, tem muita coisa errada aqui, tem coisas que eu não vou conseguir fazer. A comunicação aqui depende de outras coisas que estão além do meu alcance. Quando foi que você começou a ver que aquele barco ali estava esquisito? Quando o Rubão recebeu a informação de que havia um intermediário no contrato da VaideBet, sendo que até então a informação que a gente tinha lá dentro é de que não havia. Isso foi lá atrás, então? Antes de você sair? Segunda semana de gestão. Caramba, cara. Mas essa informação só veio a público bem depois, não foi? Bem depois. Bem depois, sim. Bem depois. Mas lá dentro o bicho pegou. Pô, então, legal você falar isso, porque é uma coisa, questão técnica, assim, você de agência tem essa experiência e tal pra explicar. Porque o que acontece? A gente trabalha aqui, a gente também trabalha com agência e tal. E a gente entende que, se eu não me engano, existe uma legislação aqui no Brasil de 1000 anos que você não pode lidar direto com o cliente, tem que ter intermédio de agência pra fazer os trâmites e tal. Tem umas coisas aqui no Brasil, precisa sem ter uma agência no meio do negócio. Não foi isso que aconteceu nesse caso. Porque assim, eu imagino que um contrato desse tamanho vai ter um intermediário natural, que seria uma agência ou uma empresa para fazer essa situação. Mas não foi isso. Então, aí não é o meu departamento, né? Isso é ligado ao marketing. Tá. Mas eu posso dividir com vocês o que chegou a mim. Então, um belo dia lá, logo no início da gestão, sei lá, segunda, terceira semana, o Rubão chegou, a gente estava no CT, e ele comentou isso. Falou assim, cara, tô com um problema aqui, vamos conversar. Eu falei, tá, o que aconteceu? Olha só, a informação que eu tinha sobre esse contrato é que não havia a presença de um intermediário na negociação. Agora eu recebi a informação de que existe. Não sei como foi feito, a gente não sabia nem se era verdade isso. O que a gente falou? O que eu falei pro Rubão? Cara, você precisa avisar o Augusto. Para ontem, ele precisa saber disso. No início da gestão, uma dúvida dessa, se isso vaza sem uma explicação certinha, uma explicação bacana... Exatamente o que aconteceu no caso. Entendeu? Isso vai virar um Deus nos acuda. Então avisa o Augusto, assim, na melhor das intenções, cara, para ele tomar providências. Porque é melhor que as pessoas saibam com o presidente, com a direção, tomando providências. Ó, identificamos um problema aqui, fizemos isso. Pronto. Você impede especulações, ou pelo menos minimiza. Né? Ah, beleza. O Rubão foi lá. A reação do Augusto foi o oposto do que a gente imaginava. Em vez de falar assim, nossa, peraí, vamos, o que está acontecendo? Não sei o quê, vou tomar providências, vou ver, enfim, vou checar. Não, cara, foi de uma certa irritação. Entendeu? E aquilo a gente começou a sentir dali pra frente, nas atitudes, na forma como o Augusto se relacionava e tal, que ele não curtiu aquilo. Você está dizendo que ele ficou... Inclusive, o racha do Rubão com o Augusto começou aí. Aliás, foi o único motivo. Nasceu aí. O resto é consequência. Mas, nessa situação, o Augusto sabia desse negócio ou não estava sabendo também? Ele foi avisado. Não, tudo bem. Antes não. Antes, então. Ok. Mas, o Vilarão, você tá... Bom, o que eu entendi é que, ao que parece, o Augusto ele ficou frustrado com a ideia, porque é o que você falou, você tem o maior patrocínio da história do futebol brasileiro, você chega grandão. Ao que parece, ele ficou frustrado com qualquer coisa atrapalhar isso e não deu tanta importância em checar o que estava acontecendo, é isso? Cara, A sensação foi essa? Você que lidou com ele? A sensação foi, cara, por que você não vai atrás disso? A melhor forma de lidar com isso é esclarecer. E não ficar estressado Sem só. contar que a transparência foi uma das coisas que a gente mais bateu na campanha. Sim. E não bateu só porque a campanha, vamos falar o que o torcedor quer ouvir aqui. Não. Porque a gente acreditava nisso e acredita nisso. Tem que ser. Entendeu? Não é porque o Corinthians é um clube particular que ele é um assunto particular. É um assunto de interesse público, como qualquer grande marca do futebol. Então, não acho que é um favor você ser transparente. Entendeu? Acho que é uma obrigação sua.
Então, até por isso, a gente imaginava esse tipo de conduta. Mas o que a gente viu foi que, dali pra frente, a relação nunca mais foi a mesma. Você, quando entrou, e assim, até antes e tal, você chegou no caso Rubão e Augusto, porque você é responsável pela comunicação do Corinthians, óbvio. Mas o que esses caras falam interfere muito no seu trabalho Diretamente. e na percepção A geral. gente vira um bombeiro, dependendo. Exatamente. Mas assim, foi uma coisa que vocês discutiram, galera, vamos falar com a coisa publicamente e tal, vamos conversar, vamos alinhar aqui os negócios e tal, pra não ocorrer... Eu entendo que, mesmo fazendo isso, caso tenha acontecido, não importa, esses caras falam o que eles querem, né? Mas era uma preocupação sua isso? Claro. Desde a campanha. Uhum. Desde a campanha. Então, assim, o Augusto falava demais. É verdade. Na campanha, isso era justificado. Sim. Né? Porque a campanha, assim, cara, de novo, você tá contra uma baita de uma máquina. Né? Os caras falam com Deus e o mundo a hora que eles quiserem. Porque é a cadeira, é o presidente ali, é o Inclusive diretor. o presidente da República, né? Inclusive foi lá... Exato. Então, na minha cabeça, assim, da parte de comunicação da campanha, assim, a gente vai falar com quem for preciso falar. Mesmo porque não faz sentido você aceitar falar com A e recusar falar com B. Uhum. Né? Então, vai ser repetitivo? Vai. Entendeu? Vai soar que exagerou? Vai. Mas é um preço que a gente estava disposto a pagar na campanha. Uhum. Né? Já quando você toma posse como presidente, aí, cara, você tem que ficar muito mais seletivo. Aí você tem que ser muito mais estratégico. Só que é aquela coisa, cara. 16 anos, você tentando tirar os caras da última eleição, não conseguiu, tá? Tem uma empolgação, uma coisa que eu considerei normal. Falei, não. Eu sentei e falei, peraí, eu tenho que me adaptar. Tá? Não posso chegar toda hora e brigar com eles. Não devia ter falado isso, não devia falar, vai nessa linha, a narrativa é essa, o discurso é esse, tal. O começo, tá bom. A empolgação, um sonho realizado, um baita de um objetivo. Pô, tirou uma galera que tava difícil de sair, né? É uma baita realização, imagina. cara. Uhum. Entendeu? Eu não vou ficar podando o cara no início. Deixa o cara curtir o momento dele. Mas o primeiro mês, cara. Depois, uma hora tem que cair na real, baixa né? a bola, segura. Acabou a campanha. Entendeu? Agora é diferente. O comportamento, a liturgia do cargo te obriga a isso. Né? Mesmo porque é aquela velha história, cara. Quando o candidato fala, a repercussão é isso aqui. Quando o presidente fala, você pode inviabilizar um negócio por causa disso. Né? Só que aí o que acontece, cara? Eu não consegui nem esse primeiro mês. Como eu falei pra vocês, na segunda, terceira semana já deu esse ruído ali com Augusto e Rubão. Entendeu? E o Rubão ficou firme, cara. Ele, da onde que veio isso? Por que isso? Por que mudou? Entendeu? Então, hoje, podem gostar do Rubão ou não gostar do Rubão. Podem questionar a contratação de A ou B ou de C, D. Mas o gesto do Rubão, naquele momento, economizou 25 milhões de reais pro Corinthians, cara. Entendeu? Gostem do Rubão, não, esse mérito ninguém tira dele. Entendeu? Ele foi lá, peitou, e a gente está acompanhando aí que não estava certo. Tinha alguma coisa errada aí. Sim. Entendeu? Então, graças a isso, o Corinthians... 25 não, porque pagaram a primeira. Pagaram duas. Entendeu? Então, quase 24 milhões aí ficaram nos cofres do Corinthians hoje, graças ao gesto, à iniciativa do Rubão. Você falou aí que você, na maioria das vezes, tinha que ser o bombeiro, né? Das bobeiras que o Augusto falava, e o próprio Rubão, inclusive. Mas é bom, tem muita gente que vai ficar surpresa com o que você falou aqui sobre o intermediário, que já era sabido lá atrás, né? É legal até para informar aí o torcedor corintiano, mas você falou que era meio que o bombeiro dos caras. Apagou tudo quanto é fogo. Agora o da farra não deu, né, Vilarão? Porque ali vai cair pra você também. E é uma das coisas que você tá falando. Porque Cara, essa fala do acabou a farra é uma das coisas que compromete a credibilidade, é uma coisa que se volta contra você, porque você anuncia publicamente pros maiores rivais que a gente tem, que tem um poder financeiro hoje melhor do que o nosso, é melhor estabilizado, e inclusive coloca nós, torcedores, nesse bonde, que a gente não queria estar. Eu paguei por o que dois velhos falou lá, velho. É verdade. Você tem E toda a aí razão. é demais. Você tem toda a razão. Mas perceba o momento em que foi falado aquilo. É aquele tal do início da empolgação, do que chegamos, vamos arrebentar, vamos fazer diferente. Cara, é um privilégio você ter a oportunidade de atuar
diretamente no cotidiano do clube do seu coração. Seja ele qual for. Quando você consegue essa condição, cara, eu vou poder fazer o que eu acredito que é bom pro meu clube. O cara fica louco, cara. Mas pra você ali, quando você escutou, você falou, o que eu vou fazer agora, cara? Foi exatamente que eu vou isso. O que você tentou fazer algo, você falou, agora já foi. Não, já foi. Não tem como remediar. Foi numa entrevista ao vivo É, ali e tal. vivo ainda. Foi. Que, se você pegar o contexto, se você só a frase, pô, é isso que a gente tá vendo. Uhum. Se você pegar o contexto, é explicado. Ó, mas é difícil, não sei o quê, é início de gestão, blá blá blá, a situação do clube é difícil. Tudo isso é dito. Mas aí, quando acabou a farra, tira tudo que Mas foi o dito. que eu expliquei pra eles? Eu falei, cara, assim, esse acabou a farra, ele vai se acompanhar pro resto da vida. É. Por quê? Porque ele se aplica nos momentos ruins, Sim. os adversários vão cair matando em cima de Aham, você, sei bem. né? Mas se aplica também aos momentos bons. Sim. Você vai poder falar isso. Por exemplo, o Rubão acabou com a farra da comissão da Vai de Bet. Entendeu? Esse é um mérito que ele vai ter. Só que assim, joga pros dois lados, cara. Entendeu? Só que você vai ter que depender dos resultados, dos acontecimentos, mas vai acompanhar pro resto da vida.